aí, seus nerds? Eu sou o Sailrex. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o que, Vic Wolf? Star Wars. Ai, caralho! É isso aí, cara! Star Wars! Nós vamos falar sobre Star Wars, finalmente! Finalmente esse filme saiu. E olha, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você vai estar assistindo bem depois que a gente assistiu o filme. Então não tem problema com spoiler, certo? Bom, pra evitar qualquer confusão, nós vamos fazer um vídeo sem spoilers. Então pode assistir tranquilo, que a gente não vai dar spoiler nenhum. Eu tenho uma má notícia. Você sabe que eu não aguento ficar sem dar spoiler. Bom, então nesse caso a gente vai ter que botar um alerta no meio do vídeo, né? Então ferrou. O que você mais gostou nesse filme? O que eu mais gostei? Sim, o que você mais gostou em Star Wars e Despertar da Força? 3 letras, um sentimento. Rey. Acho que esse sentimento todo mundo compartilha, mano. Mano, tô apaixonado. Cara, que protagonista, velho. Sério, que protagonista. A Rey tem tudo ali, velho. Mano, ela é perfeita. Ela e a Emma Stone, meu Deus. E você, o que mais você achou da hora no filme? O que eu mais gostei nesse filme foi a Rey, óbvio, e o efeito nostalgia que ele tem, sabe? Parece que eu tava ainda assistindo a trilogia antiga, cara, com elementos totalmente diferentes, totalmente novos, sabe? Eu te juro que eu chorei quando eu li aquela frase do início, há muito tempo em uma galáxia distante, pá. Não, cara, ali eu já tava começando a chorar, velho. Então, ali eu meio que já senti aqueles arrepios e tal. Meu Deus. Nossa, foi uma mistura de emoções tão grande. Foi lindo. Foi lindo, é a única palavra que a gente pode descrever, é essa, lindo. A Disney acertou, mano. Putz, meu Deus. Caraca, parabéns Disney, parabéns J.J. Abrams. Cara, esse filme foi demais. Se bem que a Disney nunca erra, cara. A Disney é uma das... Meu Deus. É, pois é. Mas vem cá, Vic Wolf. O filme novo saiu. A gente sabe que até 2020 aí vai ter Star Wars todo ano, segundo a notícia aí que tá vazando pela internet. Pois é. E me diga o que você... Seja. Amém. Me diga o que você espera das próximas sequências. Olha, cara, pra falar a verdade, eu não tava colocando fé nenhuma nesse filme de Star Wars, o que me deixou realmente muito surpreso. Então, tipo, eu vou continuar nesse meu quesito, porque pra ficar mais surpreso ainda nos próximos filmes, cara. Sério, cara, eu passei o ano inteiro lutando contra o monstro da expectativa e você não tinha expectativa nenhuma? Eu tava me controlando pra não ter expectativa. Eu tava, tipo, tentando não ficar ansioso, porque eu tava com medo de me decepcionar e tal. Aí, né, foi isso tudo e eu fiquei realmente de boca aberta com o filme, velho. Cara, essa expectativa toda me lembra uma pessoa. Eu acho que você sabe de quem eu tô falando. Acho que não. Kylo Ren. É. Esse cara criou uma expectativa tão grande, ele parecia ser tão, pelo visual dele e tal, parecia ser tão maneiro, que teve um monte de gente que não curtiu o Kylo Ren. Por que será que a galera não curtiu? Talvez porque ele tem a cara de bobão. De bobão. Cara, eu acho que a maioria das pessoas não entendeu muito bem o que é a essência do personagem em si, o cerne do personagem. Pra mim, isso aqui é minha opinião de merda, tá, gente? O Kylo Ren, ele é um personagem que ele parece estar incompleto, mas não incompleto de foi feito nas pressas e tal, não, ele parece ser um incompleto proposital. Ele parece ser um personagem que ainda está em processo de evolução, em processo de aprendizado. Mas é isso mesmo. Tanto é que no final do filme, lá vai spoiler. Ó, spoiler. No final do filme, eu esqueci o nome do vilão principal, o Snoke, ele falou que era pra levar o Kylo pro lugar de treinamento lá pra treinar mais ele e tal. Então, né, eu acho que tem esse mistério aí também. Pois é, e tem toda aquela questão, a gente vê no filme toda aquela questão dele ser atraído pra luz e tal, dele não querer ser atraído pra luz e tem aquela cena que ele pede a orientação ao Snoke, né? Então aquela cena ela diz muito, né, sobre o personagem, que ele é realmente uma pessoa inexperiente, ele é um ser em desenvolvimento
desenvolvimento ainda. Ele é um ser talentoso, mas não sabe o que quer, tá ligado? Ele é meio... Se eu fosse comparar ele com algum personagem, eu compararia ele com o próprio Darth Vader no episódio 3. Que ele tava ali e não sabia o que ele tava fazendo. Ele só tinha a motivação e whatever. Bem isso. Mas uma coisa que eu fiquei meio que decepcionado nesse filme é que faltou maldade, cara. Maldade? Como assim faltou maldade? Compara com o episódio 4 em diante, cara. Não teve aquela maldade do lado sombrio. Foi meio que simplesmente um lado revoltado. O lado revoltado da força. Não foi o lado sombrio da força. Foi um lado revoltado da força. Tipo, eu senti meio... Foi o lado emo da força. Eu senti meio fraco o lado sombrio da força nesse filme. Eu acho que foi por toda essa questão de que, no caso do lado sombrio da força, ele chamava mais atenção pro Kylo Ren, né? E por ele ser um personagem ainda em desenvolvimento, eu acho que por isso ficou parecendo aquela coisa que não era tão má, assim, tão marcante como no caso do Vader, né? Era aquela figura que... Cara, eu assisti o Star Wars, eu comecei a assistir pela trilogia nova, porque na época eu ainda tava crescendo, aí lançou a trilogia nova primeiro. E depois eu assisti a antiga. Se eu tivesse assistido a trilogia antiga primeiro, eu teria medo do Vader, cara. Porque ele é uma figura imponente, ele é uma figura que dá medo, sabe? Sim, mas como eu disse, cara, como Star Wars, esse episódio 7 me surpreendeu bastante. Eu espero que o Kylo vai surpreender todo mundo. Se pá, ele pode até superar o Vader. Cara, eu acho que esse primeiro episódio foi só pra alimentar a nostalgia dos fãs, sabe? Eu acho que foi mais uma introdução a uma trilogia nova de Star Wars que está por vir. Isso também. Eu acho que nos próximos episódios, o 8 e o 9, cara, a história vai seguir um rumo totalmente diferente. É porque se você for analisar bem, esse filme não depende dos episódios anteriores. Você pode assistir numa boa, sem ter assistido os anteriores, que você vai entender numa boa. Você só não vai entender umas referências, tipo as naves no planeta da Rey, eu esqueci o nome, Jakku, e... aquele destroyer imperial lá, né, que tá... Então, que tá lá, que ela aparece na primeira cena lá bebendo água dentro da Imperial e tal. A Millennium Falcon, que eu também demorei um ano pra descobrir que era ela. Eu sabia que era Millennium Falcon de cara, porque naquela cena que eles vão pegar a nave, eu tô evitando dar um spoiler aqui, tô me segurando pra não dar spoiler aqui, mas numa determinada cena eles dizem o modelo da nave, não só o modelo da nave. Só que se você for analisar em todos os Star Wars anteriores, a única nave naquele modelo que aparece é a Millennium Falcon, que na época da trilogia clássica ela já era uma sucata, já era como se fosse uma sucata. Imagine nessa nova que já é depois de tudo aquilo, né, da queda do Império e tal. Pois é. Eu só vim sacar que era Millennium Falcon quando apareceu o Han Solo depois, mano. Que ele fala aquela frase, cara, eu me arrepiei todo quando o Han Solo apareceu. Eu também. Isso vai sair muito gay, mas, cara, naquela cena que o Han Solo aparece, velho. Ficou excitado? Sabe o Nerdcast? Sei. Pois é, cara, foi quando o Han Solo apareceu. Então... Cara, falando em Império, o que você achou da Primeira Ordem? Da Primeira Ordem? Fraco, pelo menos esse filme meio fraco. Eu achei muito fraco, pra falar a verdade. Não, e fora que se você for analisar cronologia, o fim, ele deve ter aí uns 20 anos, né, nessa faixa, 20, 22, por aí. Ele e a Rey deve ter mais ou menos essa faixa, né? E ele relata lá que a Primeira Ordem pegou ele ainda quando era criança, né? Pra se tornar Quando ele era bebê. Quando ele era bebê ainda. Cara, olha quanto tempo. Tipo, a Primeira Ordem já tinha que estar estabelecida pra pegar as crianças pra transformar em Stormtroopers. Pra ter aquele treinamento lá, tinha que ter uma base militar lá. Ou seja, a base Starkiller já existia, né? Se a gente for analisar por esse lado. E o Império, ele caiu não muito tempo antes disso, se a gente for analisar. Então, tipo, a Primeira Ordem, ou ela já existia antes do Império, ou ela nasceu assim que o Império caiu, entende? Eu acho que ela nasceu assim que o Império caiu. Antes, quando eu vi o trailer, antes de assistir o filme, eu achava que a Primeira Ordem era, tipo, o que restou do Império, sabe? Porque, se você for analisar, mataram o chanceler e tal, o Vader morreu. Mas, primeiro, só a parte religiosa do Império foi atacada. E a Estrela da Morte. Mas se você mata um general, não necessariamente você mata a organização toda. Porque pode ser que o chanceler que ia assumir de novo. Ou um do escalão mais baixo, ou o verdadeiro líder assume, aparece. E geralmente é isso que acontece, né? Oi?
Geralmente é isso que acontece, mas eles tratam a Primeira Ordem como se fosse uma parada totalmente diferente. No entanto, Primeira Ordem tem os mesmos elementos do Império. É porque, como eu disse, cara, eu acho que esse filme vai ser meio que uma trilogia totalmente diferente e separada das trilogias anteriores. Por isso que eu não tô tentando associar tanto com os filmes anteriores. É como se fosse um reboot, então, né? Um reboot. Não um reboot, porque, tipo, como se fosse uma coisa nova. É como se a J.K. Rowling quisesse fazer uma história do Harry Potter com o filho dele. Tipo, o grande problema dessa nova trilogia é que, como a gente acabou de falar aqui, você percebeu que não dá pra considerar nem como reboot, nem como continuação? Sim. Porque se você considerar como continuação, você tem elementos ali da Primeira Ordem que são totalmente diferentes, que a Primeira Ordem é uma organização totalmente diferente, mas ao mesmo tempo tem quase todos os elementos do Império. Se você for analisar como reboot, você tem ali os personagens icônicos da trilogia antiga, você tem ali acontecimentos e fatos da trilogia antiga, e o filme tá interligado à trilogia antiga, mas ao mesmo tempo ele não tem nada a ver. É a Disney, cara. Só a Disney pra conseguir uma coisa dessa. É, coisa da Disney, mas eu só sei que o filme foi muito maneiro, cara. O filme foi lindo. Independente disso. Efeitos, tudo. Não tem o que falar, só faltou maldade. Fora isso, porque nem tudo é perfeito, né? Se tivesse a maldade, seria perfeito. Eu já esperava que não tivesse tanta maldade assim, porque é a Disney, né, cara? Bom, mesmo assim, cara. Você vê o Ultron, por exemplo, na HQ original, a Era de Ultron, ele cria uma devastação e destrói tudo. E no filme dos Vingadores, ele não cria uma devastação tão grande assim, é só uma cidade ali, um acontecimento mais isolado àquela cidade, né? Bem isso. A Disney tem essa tendência meio de amaciar as coisas. Mas não é esse tipo de maldade, como a gente falou anteriormente, é por causa que, como o lado sombrio tá voltado pro Kylo, eu acho que conforme ele for desenvolvendo, a maldade vai aparecendo. Sim, eu também acredito nisso. Eu acho que lá pro segundo, terceiro filme, ele vai estar bem mais malvado, bem mais próximo do ídolo dele, né, que é o Vader, do que no primeiro filme. É, porque ele ainda é uma criança, tem que levar isso em consideração. Se bem que você sabe que pra ele ser o Darth Vader, pra ele chegar no nível do Darth Vader, falta 3 coisas, né? O quê? Primeiro, perder 4 membros, ser queimado e perder a mulher. A cara dele já tá deformada. É isso aí, galera. São as nossas especulações para os próximos filmes de Star Wars e a nossa opinião de acordo com o que nós vimos em primeira mão do filme. Se nós estivermos errados, a internet tá aqui para corrigir nossos erros, né não, Vic Wolf? Pois é. E você? O que você acha que nos aguarda nos próximos anos para os próximos filmes? Deixa aí o seu comentário. Se você tiver alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, se você tiver alguma sugestão de tema também que nós possamos discutir aqui nos próximos vídeos, deixa aí, nós queremos saber sua opinião. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá aquele like maroto e que a força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês, irmãos. Não, peraí. Que a força com vocês estejam. Yoda. Now that I've tried to talk to you and make you understand.